pela ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Vocês podem participar do programa enviando as suas perguntas. Procurem no seu vídeo a indicação Participe e as perguntas a gente vai tentar responder ao longo do programa. O assunto de hoje é crédito sustentável para pequenas e médias empresas no estado de São Paulo. Como essas empresas hoje têm muita dificuldade na obtenção de crédito em condições menos onerosas, com taxas de juros mais fáceis para que essas empresas possam desenvolver, nós estamos hoje com o nosso convidado, que é o Milton Luiz de Melo Santos. O Milton é o presidente da Desenvolve SP. Bom dia, Milton. Obrigado pela sua presença. A ANEFAC agradece a Desenvolve SP e a você por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom dia a todos vocês, aos internautas da ANEFAC. E é um prazer, nós da Desenvolve São Paulo, estarmos participando desse programa com você. Ô Milton, falar um pouquinho da história da Desenvolve SP, é fácil essa pergunta porque ela foi criada em março de 2009 e você já está lá desde o início. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da sua história no mercado financeiro, porque não é de ontem, desde o seu pai, que era do Banco do Brasil, você já vive esse meio. Por favor, Milton, fale um pouquinho para a gente da sua trajetória no mercado financeiro até agora na Desenvolve SP. Olha, eu tenho rápidas palavras, eu diria que a nossa trajetória ela se resume praticamente a 42 anos. 42 anos já que eu estou lidando com essas questões associadas ao sistema financeiro. Eu prestei concurso para o Banco Central do Brasil, eu tinha meus 20 anos de idade quando ingressei no Banco Central e depois, obviamente, ao longo desse período, eu exerci vários cargos, seja no próprio governo federal, né, dentro do Banco Central do Brasil e fora também, quando servi em alguns anos ao governo do estado de Minas Gerais, onde fui presidente de um banco estadual que nem existe mais, é o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, mas também depois eu servi à Caixa Econômica Federal como diretor financeiro e depois presidente interino e voltei ao Banco Central como chefe de gabinete da presidência do Banco Central, inclusive servi à gestão de Henrique Meirelles como presidente, ele como presidente, eu como chefe de gabinete. E depois, quando o governador Serra aqui assumiu o governo do estado, eu vim para presidir a nossa Caixa, o nosso banco, em janeiro de 2007. É um projeto muito interessante que nós tocamos aqui. Fizemos a venda do banco Nossa Caixa ao Banco do Brasil e a partir de março de 2009 eu então comecei junto com a equipe que eu trouxe do Banco Nossa Caixa. Nós começamos então a montar a nova instituição financeira do estado de São Paulo, um banco de desenvolvimento que se chama Desenvolve SP, Agência de Desenvolvimento Paulista. Muito bom, Milton. A Desenvolve SP, você é uma SA de capital fechado e é uma economia mista, né? E você também comentou que é um banco. E como é que é? Fala um pouquinho da atividade da Desenvolve SP, em sendo um banco, a atuação é restrita ao estado de São Paulo. Conta pra gente um pouquinho o que é a Desenvolve SP. Então, para aqueles que estão nos vendo agora e que têm algum interesse, obviamente, em tomar algum financiamento para expandir os seus negócios, para ampliar, inovar, eu queria dizer para você que a Desenvolve São Paulo é uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. Essa denominação agência de fomento é uma denominação que o Banco Central estabelece desde 2001, mas que na sua natureza é um banco de desenvolvimento, como é o BNDES. Todo mundo conhece o BNDES, que é um banco do governo federal, banco de desenvolvimento, e os estados, a partir de 2001, os estados são autorizados pelo Banco Central a ter uma agência de desenvolvimento, que é uma instituição financeira. A única diferença é que ela não capta recursos junto ao público. Nós não abrimos conta corrente, você não deposita recursos na Desenvolve São Paulo. Você não tem um cheque especial na Desenvolve São Paulo, de forma alguma. O nosso trabalho é com um capital próprio, que é
do Tesouro do Estado de São Paulo. Aliás, nós temos um capital de R$ 1 bilhão. 1 bilhão? 1 bilhão de reais, não é? Que foi totalmente integralizado ainda na época do governador José E Serra. majoritário é o governo do Estado. Sim, com 99,99%. 99% é capital do Tesouro do Estado de São Paulo. Por quê? Porque o objetivo de uma agência de fomento é justamente apoiar o desenvolvimento do Estado, da economia, indo nas regiões mais carentes ou ajudando, quando for possível, setores da economia que passam por dificuldades, onde o papel do Estado é importante naquele momento. E por isso é que o capital dela é integral do governo do Estado, para que possa executar políticas públicas e não ter a contestação de acionistas minoritários, que no caso de um banco público que tem acionistas minoritários, sempre há esse conflito entre a política pública e os interesses dos acionistas minoritários. Então, numa agência de fomento não existe isso. Nós podemos executar uma série de políticas de governo voltadas para ao desenvolvimento da economia no Estado, sem que haja esse conflito. Então, respondendo aí a sua pergunta, a Desenvolve São Paulo é uma agência de fomento, é uma instituição financeira onde nós operamos com pessoa jurídica. O nosso negócio não é com a pessoa física. Isso. Nós não fazemos empréstimos para pessoas físicas, e sim para pessoa jurídica, ou seja, pequenas e médias empresas. Entendido aí como empresas que faturam, no caso da pequena, faturam até 3 milhões e 600 mil reais, que é o limite estabelecido pela lei da pequena empresa. E a média empresa são aquelas que vão até 300 milhões de reais por ano. Nós pegamos a média e a média grande. Essas empresas, para terem acesso aos financiamentos da Desenvolve São Paulo, elas têm que estar aqui no Estado de São Paulo, porque o objetivo nosso é, com esse recurso público, fomentar o desenvolvimento, propiciar o crescimento através da geração de emprego e renda desses projetos que são financiados pela Desenvolve São Paulo. Muito bom. Milton, a gente vê que no material de divulgação da Desenvolve SP, você tem muito termo crédito sustentável, né? E alguns pequenos empresários me questionaram o que é o crédito sustentável. E eu te pergunto, o que é o crédito sustentável? Nós usamos... Não está ligado só a meio ambiente. Não. Nós Perfeito. Usamos essa expressão porque é importante para o empresário que busca um financiamento para o seu negócio que o seu negócio seja sustentável, perene. Não quer dizer que esteja associado a uma questão ambiental. Não. Quer dizer o seguinte, se você pegar um financiamento, por exemplo, para uma máquina, comprar uma máquina, um equipamento, e esse financiamento que você vai pegar, ou esse empréstimo, ele é de curto prazo, certamente você terá uma dificuldade muito grande à frente, à medida em que o empréstimo já estará se vencendo, ou seja, você vai ter que pagar as prestações, e essa máquina ou equipamento que você adquiriu não trouxe ainda o resultado que você esperava como investimento, ou seja, não houve a maturação do investimento, e aí esse crédito ele não foi sustentável, porque você começa a ter dificuldades para pagar o seu financiamento na medida em que o investimento não trouxe o retorno adequado. Quando nós falamos em crédito sustentável, nós queremos dizer justamente isso, ou seja, financiamentos de prazo mais longo, em que permite com que o investimento que você se propôs a fazer, ele começa a trazer retorno, e aí sim é quando você irá pagar aquele compromisso contraído junto à instituição financeira. Então é uma combinação de duas coisas, prazo mais longo, carência também com prazo maior, combinado com a taxa de juros mais adequada para aquele tipo de investimento que se quer fazer. Porque não dá para você imaginar fazer um investimento com taxas de juros que são aquelas praticadas pelo mercado convencional de crédito no dia a dia. Isso não é crédito sustentável. Mais para frente eu vou entrar nas taxas de juros e realmente a taxa no Brasil tão elevada, você acha é muito difícil uma empresa ter uma taxa de retorno que seja igual ou superior. E aí amedronta os empresários naquele seu instinto animal do empreendedorismo. Milton, quais são as empresas que podem obter esses recursos oferecidos pela Desenvolve SP? Eu sei que você comentou, pessoa física está fora, mas qualquer tipo de empresa, fala um pouquinho quais são os setores que podem fazer uma proposta de captação. Sim.
O estado de São Paulo, por ser justamente o berço, né, da industrialização no Brasil, tem, obviamente, uma força muito grande o setor de bens de capital, a indústria, né? Então, nós temos hoje, na Desenvolve São Paulo, só para que o internauta saiba aqui, nós já desembolsamos praticamente R$1,5 bilhão durante esses 5 anos que lá estamos, na Desenvolve São Paulo. 1,5 bilhão já foram desembolsados em operações de financiamento. Desse total, aproximadamente 62% a 65% foi para a indústria de bens de capital. Ou seja, nós financiamos a produção de máquinas, equipamentos, que isso tem uma importância fundamental no crescimento de uma economia, na geração de emprego, na geração de impostos, de renda. Então, a indústria ainda tem uma participação muito significativa. Porém, é importante ressaltar que nos últimos anos o setor de serviços ele vem crescendo sistematicamente na demanda de financiamentos na Desenvolve São Paulo. Esse é um dado bastante interessante, até porque todos nós sabemos o produto interno brasileiro, o PIB, hoje a maior participação da formação do PIB vem justamente do serviço. Eu ia até comentar isso. Vem do setor de serviços. E na Desenvolve São Paulo a gente tem percebido cada vez mais esse crescimento da demanda, até em função um pouco da retração que se verificou na indústria aqui no Brasil e particularmente no estado de São Paulo, nesses últimos 3 a 4 anos, em que a indústria de fato vem sofrendo muito com a competição, em alguns casos, dos produtos que vêm da China, ou na situação dólar e real, em que às vezes o real valorizado também propicia muito a importação ao invés de se comprar aqui no mercado interno. Mas o fato é que o segmento de serviços, pelo crescimento da renda que se observou de 1994 para cá com o Plano Real, a renda média tem crescido bastante nas famílias e isso tem levado também ao incremento da demanda de serviços em geral. Então a Desenvolve São Paulo ela atende a indústria, serviços, o agronegócio e o comércio. Nós financiamos todos os segmentos da economia aqui do estado de São Paulo, mas com um destaque maior para a indústria e o setor de serviços, seguido depois do comércio e do agronegócio. Tá bom. Você falou 1,5 bilhão. Milton, para 2014, qual que é a previsão de desembolsos que vocês têm em planos? E o que é que já aconteceu até agora, né? Nós já estamos no meio do ano. Nós, obviamente, a gente trabalha sempre com orçamento, aprovamos o nosso orçamento para o ano seguinte, sempre por volta de novembro ou dezembro, né? E para 2014, nós, em função até mesmo de uma série de parâmetros de natureza macroeconômica, e também pelo fato de que a Desenvolve São Paulo é uma instituição nova, ela está em franco crescimento, nós projetamos um crescimento da ordem de 25% no saldo da nossa carteira de dezembro de 2013 para dezembro de 2014. Só para que você tenha uma ideia do que representa esses 25%, o Banco Central ele tem trabalhado com um crescimento médio para este ano de 2014, com o sistema de crédito como um todo, ele tem trabalhado aí com algo em torno de 13%, 13%, 14%. Nós estamos com uma projeção de 25%. Por quê? Porque somos uma instituição nova, estamos crescendo e cada vez mais as empresas, o comércio, a indústria, as pessoas conhecem a Desenvolve São Paulo, porque é uma instituição que é muito nova e as pessoas ainda não têm muita ideia como é que se trabalha com essa instituição. E à medida que elas vão conhecendo, eu acredito até mesmo que essa oportunidade que a Nefac está nos dando aqui agora, não é, de divulgar um pouco mais, certamente a gente vai ter aí um retorno muito interessante pela demanda de projetos que certamente serão apresentados aí pelos associados aqui dessa entidade. Então, é isso, é um trabalho que vem sendo feito cada vez mais com diversos setores da economia, com entidades de classe, para que a gente possa atender a demanda de crédito sustentável, com prazos mais longos e, dessa maneira, fazer com que a economia do Estado de São Paulo tenha um desempenho que nós julgamos acima da média. Milton, você falou dos 25% de crescimento, né? Se você fosse traduzir em valores e reais,
O que representa 25% para os desembolsos aqui em 2014? São dois conceitos. Um é o conceito de desembolso, aquilo que a gente está desembolsando, e outro é o conceito de saldo, é o saldo da carteira, é aquilo que a gente tem a receber disponível pelas operações que foram realizadas. Então, nós estamos projetando, talvez isso seja mais interessante para o internauta que está vendo. Todo mundo esperando. Nós estamos projetando tem de dinheiro lá para buscar. Alguma coisa como 440, 430 milhões de reais de desembolso este ano em operações. Seriam novas captações? São novos desembolsos, novas operações. Okay. Novas operações que nós estamos realizando e que devem levar, se conseguirmos realmente cumprir com essa nossa programação, deve levar com que nós temos um desembolso de em torno de 430 a 440 milhões de reais em operações para, lembre-se, pequenas empresas, médias empresas. Só para você ter uma ideia, o valor médio das nossas operações está em torno de 900 mil reais, 900 a 1 milhão. Médio. Eu tenho operações de 30 milhões de reais, que é o máximo que eu faço de financiamento para uma empresa, e tem operações de 50 mil reais. Então, na média, as empresas que têm tomado financiamento conosco são normalmente empresas que faturam 20, 25, 30, 40 milhões de reais por ano. Têm tomado, em média, 900 mil a 1 milhão de reais. Para quê? Para investimento. Ou é para comprar uma máquina nova que vai reduzir o seu custo com energia elétrica, o custo de manutenção vai aumentar a sua produtividade, ou é para introduzir um novo processo, um novo sistema que vai dar mais competitividade à empresa. Quer dizer, nós trabalhamos com financiamento para capital de giro, que é o convencional, que as empresas normalmente já têm isso junto ao seu agente financeiro. Nós também fazemos capital de giro, mas não é o nosso negócio principal. E fazemos também financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos isoladamente, ou então, o que é melhor, projeto. Aí sim, você nos traz um projeto onde você vai fazer uma construção de uma nova área, um galpão, onde você vai ali introduzir também uma nova tecnologia, um novo equipamento ou um novo processo. Isso é financiado pela Desenvolve São Paulo. Esse é o nosso negócio, é financiar projeto. Milton, de um modo geral, eu percebi que o setor de serviço é o que realmente ocupa espaço no BIB, tem ocupado bastante a captação. Mas, de um modo geral, quando o empresário ele entra com o projeto, o processo de captação junto à agência, a vocês, a Desenvolve SP, daquele momento até a situação em que ele recebe os recursos, se você fosse colocar um prazo médio, quanto tempo demora? Que é a pergunta que todo mundo está interessado. Eu entro no processo e aí, quando é que eu pego o meu dinheiro? Sem dúvida. Essa pergunta ela pode ter várias respostas, porque depende muito da modalidade a que o cliente está se propondo a fazer, se é um capital de giro, se é um financiamento da aquisição de uma máquina ou de um equipamento, ou se é um financiamento de um projeto. Por quê? Porque cada modalidade tem o seu rito interno, não é? Eu digo isso porque a mais complexa, que é o projeto, normalmente você tem que nos apresentar a documentação da empresa, eu tenho que conhecer a empresa, porque lembre-se, nós não temos conta corrente do cliente, então eu não conheço a empresa, eu não conheço absolutamente nada. Então você tem que nos trazer toda a documentação, que são o quê? Balanço, balancete, contrato social, CNPJ. O site ajuda nessa? Tudo. O site tudo. É bem interessante. Eu vou até passar para você o seguinte, no nosso site, que é o www.desenvolvesp.com.br, você vai encontrar as informações necessárias e suficientes para você fazer toda a interação com a nossa área técnica da Desenvolve São Paulo. Você tem um link no site chamado Negócios Online. Negócios Online. Nesse link você vai ter o seu login, você vai ter a senha e você vai apresentar a sua demanda ou a sua consulta. E por esse link você vai encaminhar também, você pode escanear o seu balanço ou balancete, você vai escanear o seu contrato social, você vai fazer uma descrição do seu negócio, da sua empresa e vai encaminhar tudo isso via eletrônica. Você que está localizado no interior do estado de São Paulo, você não precisa vir aqui à capital para poder acessar a Desenvolve São Paulo. Você faz tudo isso pela internet. E aí você encaminha toda a documentação, nós vamos analisar. E se você passar pela primeira fase, que é justamente onde a gente analisa o cadastro
dos sócios da empresa para ver se não tem algum problema junto à Serasa, junto ao Banco Central. E se você passa nessa primeira fase, nós pedimos então que você apresente o projeto. Aí vamos analisar o projeto. Então, em linhas gerais, eu quero deixar bem claro, uma média, nós falamos alguma coisa como 4 meses entre o momento que você ingressa até o momento em que você assina a cédula de crédito bancário para obter o recurso. Como é que você obtém esse recurso? Nós transferimos o recurso para diretamente a sua conta, no banco que você já opera, tá? Portanto você não tem que abrir conta, não tem custo nenhum conosco nesse sentido. E quando for a aquisição de algum equipamento, algum bem, nós transferimos o recurso diretamente para o fornecedor do bem mediante a apresentação da nota fiscal, de uma forma bastante rápida. Mais uma vez, essa rapidez, essa celeridade no processo depende muito de você, depende muito da documentação, da qualidade das informações que você vai nos apresentar. Porque como é um processo diferente, muitas vezes o cliente ele não se dá conta da importância de nos apresentar as informações fidedignas, corretas, coerentes, para que a gente possa fazer a análise. É muito comum ele não preencher a ficha cadastral adequadamente e quando eu vou consultar as informações, por exemplo, a junta comercial, eu encontro uma divergência e ao encontrar a divergência eu tenho que voltar o processo para ele, pedir para que ele corrija. Aí vai mais tempo, aí não tem jeito, entendeu aí? Olha, é um prazo bom, eu acho até que é um prazo excelente para se preparar. Bom, nós estamos encerrando o primeiro bloco e a gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos. Olá, para você que quer entrar em forma e com saúde, você não pode perder o meu programa aqui na TV Geração Z, o programa Em Forma. Eu espero você toda segunda-feira, das 2 às 3 da tarde. Até lá, saúde! Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você! Estamos de volta com o programa Momento ANEFAC, Momento Econômico, produzido pela ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Lembrando que vocês podem participar, identifiquem no seu monitor o Participe e enviem suas perguntas. O assunto de hoje é sobre crédito sustentável para pequenas e médias empresas no estado de São Paulo e o nosso convidado é o Milton, que é o presidente da Desenvolve SP. Milton, no final do bloco anterior, a gente estava falando sobre os prazos, em quanto tempo demora desde que alguém entra com os projetos, né? E você comentou que se tiver tudo correto, as informações realmente vierem adequadas, um prazo médio de 4 meses. Quando os projetos, às vezes o pequeno empresário, ele tem alguma dificuldade quando se fala em aspectos financeiros. Ele domina a atividade que ele tem, às vezes é uma atividade familiar, ele domina muito bem. Quando chega a parte de números, taxa de retorno, é sempre um problema.
Vocês ajudam as empresas, orienta, acontece muito isso. O que você falaria para que as empresas se preparassem quando elas tivessem que fazer a proposta e esse tempo realmente ficar curto? Esse é um dos grandes desafios que nós temos enfrentado na condução de uma agência de desenvolvimento, é justamente essa interação com o pequeno, principalmente o pequeno empresário. O médio já tem um pouco mais de formação, né? Mas a pequena empresa, até porque o pequeno empresário está muito voltado no dia a dia para o seu negócio. E ele deixa de lado esses aspectos em relação à organização, ao planejamento do seu negócio. Então, quando ele busca a Desenvolve São Paulo para obter um financiamento, muitas vezes, no primeiro momento, ele sai de lá sem nada por enquanto. Nós não garantimos nada a ele, mas nós orientamos, nós informamos a ele, nós mostramos a ele a necessidade dele se organizar primeiro, até do ponto de vista documental, inclusive com informações sobre o seu desempenho financeiro, para que a gente então, depois, nós possamos analisar as condições em que ele está inserido no mercado, no setor, e a partir daí ajudá-lo até mesmo na preparação do projeto. Nós temos no nosso site 2 modelos de projetos, que ele pode baixar em PDF, né? Ele pode preencher, ou o contador dele pode preencher, são informações simples em relação ao faturamento dele, mês a mês, em relação aos compromissos financeiros, a despesa, o resultado, o seu endividamento, né? E essas informações é que nós precisamos para poder enxergar se aquele projeto dele tem viabilidade econômico-financeira ou não. Então, muitas vezes vai dar um retorno, se ele vai conseguir pagar. Vai conseguir pagar. Nas condições que ele está solicitando. Exatamente. Então, nós orientamos o cliente, tem vários casos de clientes que nos procuraram e que saíram nessa primeira reunião absolutamente sem nada do ponto de vista de alguma promessa de financiamento, mas saíram com um dever de casa, de organizar primeiro a sua estrutura, não é? Os seus números, seus balancetes, seus relatórios gerenciais, para depois então voltar e aí sim obter o financiamento na Desenvolve São Paulo. Milton, você falou aí contador e balanço, a ANEFAC, nós temos os nossos associados, quase todos da área financeira e muita gente da área contábil, empresas de auditoria. Então, para nós, o assunto contabilidade, balanço sempre é um ponto que nós gostamos de falar. E o que se vê é que às vezes a pequena empresa nem sempre olha ou até usa ou mesmo até respeita a contabilidade e valoriza como deveria. O que o Milton comentou e eu queria reforçar é que as empresas, quando elas estão planejando o seu crescimento, é muito importante que a sua contabilidade esteja sendo feita corretamente. Porque na hora que você vai analisar histórico para a tomada de decisões, uma contabilidade errada, mal feita ou inexistente impossibilita. E como o Milton falou, eles pedem os balanços das empresas e em cima disso eles analisam. Então, volto a ressaltar, a contabilidade, para vocês que vão fazer a captação, outros setores são importantes, o seu projeto, a sua atividade, mas a contabilidade é uma ferramenta indispensável se você vai fazer uma captação. Correto, Milton? Sem dúvida, eu queria aproveitar esse gancho agora e falar para você que nós temos uma linha de financiamento que foi criada esse ano, até inclusive por uma demanda do nosso governador Geraldo Alckmin, que em encontro com o Sindicato dos Trabalhadores de Panificadoras, bem como com o Sindicato dos Proprietários de Panificadoras, se percebeu que era importante ter uma linha de financiamento para essas panificadoras, já que existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que obriga esses estabelecimentos a substituírem alguns equipamentos que vêm causando muitos acidentes junto aos empregados dessas panificadoras, né? E essa norma, ao obrigar a substituição dos equipamentos, faz com que essas empresas, enfim, esses estabelecimentos, de alguma maneira, busquem financiamento para adquirir os equipamentos, né? E nós criamos uma linha de financiamento, inclusive com uma taxa de juros zero, é um subsídio bastante expressivo,
para que eles possam fazer essa substituição. Taxa de juros zero ao subsídio por parte do governo para incentivar com que as panificadoras rapidamente troquem esses equipamentos que vêm causando acidentes de trabalho e com isso a gente evite maiores problemas dentro desse setor. Por que eu estou colocando aqui para vocês essa informação? Porque um dia desses nós chamamos o sindicato e chamamos a entidade que congrega os contadores para uma reunião, porque a maioria das panificadoras fazem toda a sua contabilidade junto a um escritório de contabilidade. E para que a gente faça análise do pedido de financiamento, eu preciso ter os números desse estabelecimento comercial. Então foram lá os contadores, participaram dessa reunião, nós orientamos como é que eles devem proceder para preencher essas informações de maneira que a Desenvolve São Paulo possa conceder o crédito, que não é muita coisa, no máximo R$150 mil por estabelecimento, porque é mais ou menos o valor desse equipamento. Taxa de juros zero, isso é excelente. Aliás, é a pergunta que eu queria fazer, Milton. Em média, eu sei que você acabou de falar, vocês têm taxas de juros diferenciadas em função do tipo de projeto ou da aplicação. Você poderia fazer um resumo do como é que estão essas taxas de juros? Também se você pode falar de prazo, por modalidade. Claro, claro. É importante, enfim, destacar aqui para o nosso internauta que a taxa de juros zero é em casos em que você tem o interesse do governo como um todo, política pública, não é? Porque eu diria para você, nós temos uma linha de financiamento para a região do Vale do Ribeira, que é uma região dentro do estado de São Paulo que apresenta um dos menores índices de desenvolvimento humano, IDH. Para essa região, nós criamos uma linha de financiamento para as empresas, indústrias, estabelecimentos comerciais que lá estão, inclusive do agronegócio, em que a taxa de juros é zero. Quer dizer, o governo do estado, através de recursos orçamentários, ele cobre aquela taxa de juros que a Desenvolve São Paulo cobra normalmente. Não é? Então o cliente, ele se pagar em dia as suas prestações, ele é dispensado da taxa de juros. Então o mecanismo é o seguinte, pague em dia a prestação que você é dispensado de pagar os juros. Quem paga os juros? O governo do estado. Porque há o interesse de governo de que aquela região ela se desenvolva e para isso precisa do apoio governamental. Isso serve para uma região geográfica, como serve para um segmento, um setor, como é o caso que eu citei aqui das padarias, né? Existem outras linhas que nós temos também muito semelhantes para atender situações como essa que eu relatei. Olha, Milton, achei... esse é um dos motivos que a ANEFAC te convidou e muitos contadores estavam aguardando para ouvir essa informação, essa de captação de juros a taxa de zero, incentivo para quem paga em dia. Eu acho fabuloso. Eu vou citar para você um outro exemplo também, muito interessante, que está dentro do contexto de política pública. Você sabe muito bem que naquela região portuária de Santos, Guarujá, São Vicente, existe um número muito grande de caminhões que fazem o transporte dos contêineres do porto para a retroárea e vice-versa. E esses caminhões, eles além de poluírem muito, eles quebram a todo momento, provocam acidentes, pioram mais ainda a situação de trânsito naquela região. Muito bem, nós criamos um programa também com uma demanda do governo, para que os caminhões com mais de 30 anos na região do Porto de Santos possam ser substituídos por caminhões 0 km, em que o benefício para o caminhoneiro, o programa é para caminhoneiro, e nesse caso aí nós estamos trabalhando com a pessoa física, porque é o caminhoneiro independente, não é? Nesse caso, portanto, nós fazemos o financiamento diretamente para o proprietário do caminhão, desde que ele se desfaça daquele caminhão com mais de 30 anos, que vá literalmente para um desmanche, para reciclagem, ele não pode continuar rodando. Nós financiamos o caminhão novo para o caminhoneiro e aí o benefício é pague em dia a prestação e os juros é zero. Isso é ótimo. Milton, tem uma pergunta que veio por e-mail, veio de um advogado, Dr. Lucas Ferraza, e ele pergunta como as empresas devem se preparar para solicitar um financiamento à Desenvolve. O que é essa preparação anterior até ele chegar com o projeto? E depois a pergunta que eu queria, nós já estamos com o tempo encerrando, é sobre as cidades, se consegue a gente falar rapidinho, e também o projeto de saneamento financeiro das Santas Casas do Estado.
Então vamos à pergunta lá do Dr. Lucas Ferraz. Então, respondendo aqui ao Como elas Dr. devem Lucas, se preparar? As empresas elas devem se preparar basicamente com um conjunto de informações que toda empresa deve ter. Ou seja, o seu balanço, referente ao seu exercício passado, deve ter um relatório gerencial onde ela vai mostrar o segmento em que ela atua, quem são os seus principais clientes, quem são os seus principais fornecedores, qual é o seu faturamento, qual é o seu nível de endividamento e, principalmente, qual é o planejamento que ela tem em relação aos próximos anos. O que a empresa pretende fazer no mercado em que ela está atuando. Porque, obviamente, a competição é cada vez mais intensa, seja qualquer um dos setores, né? E é preciso que você planeje, você se organize para poder, então, conseguir sobreviver nessa competição que está cada vez mais acirrada. Então, eu diria que essas informações elas são fundamentais para a nossa análise, não é? Você perguntou em relação às cidades, não é? Cidades e o saneamento das Santas Casas. Das Santas Casas. Então, hoje a Desenvolve São Paulo, através dos financiamentos já concedidos a mais de 1.100 empresas. Hoje nós temos no nosso portfólio mais de 1.100 empresas que já tomaram financiamento desde quando nós começamos a montar a instituição, que foi em março de 2009. Então hoje nós temos financiamentos em mais de 220 municípios do estado de São Paulo. São Paulo tem 645 municípios, nós estamos em mais de 220, com financiamentos de toda a natureza. Capital de giro, financiando máquinas, equipamentos, a produção ou o comprador e financiando também projetos. E em relação à terceira pergunta sua sobre as reestruturações financeiras das Santas Casas, essa é uma linha de financiamento que o governador também, Geraldo Alckmin, nos pediu para estruturar, para atender aquelas Santas Casas que têm uma documentação bem organizada, que tem uma situação mais arrumada, onde nós podemos então financiar essas Santas Casas com recursos de uma linha de financiamento do BNDES. É uma linha chamada BNDES Saúde. Vocês repassam recursos do BNDES? Nós repassamos recursos do BNDES para a Santa Casa. Na realidade, o que nós fazemos é substituir a dívida cara que a Santa Casa tem hoje no mercado por uma dívida junto à Desenvolve São Paulo, onde o custo ele é substancialmente mais baixo. Eu diria para você, em torno de 1/3 do que ela vem pagando hoje no mercado, porque a nossa taxa de juros é de 6,5% ao ano, quando normalmente as Santas Casas têm se financiado aí a 20%, 21%, 22% ao ano. Esse é um programa que tem também uma importância muito grande do ponto de vista de política de governo, porque está voltado para entidades que atendem as pessoas que mais necessitam do apoio do governo, principalmente na área da saúde. E já está em operação esse programa? Já está em operação. Nós já temos desembolsado hoje em torno de 90 milhões de reais e vamos aí até os 175 milhões de reais aproximadamente para atender as Santas Casas que se enquadram nessa linha. Milton, olha, nosso tempo está acabando, parabéns pelo trabalho, a gente estava conversando antes, toda essa sua experiência no mercado faz a diferença, né? Você é do ramo, sabe comandar a sua equipe, então eu acredito muito no sucesso da Desenvolve SP, para a sorte nossa, dos empresários que vão precisar de fazer a captação. Obrigado pela sua participação, a Nefac se sente honrada e nós vamos falar mais vezes aqui. Eu que agradeço. Fiquem ligados nas atividades da Nefac, vocês podem acessar o nosso site, né, www.anefac.com.br. Nós temos eventos, temos palestras, reuniões técnicas. Fiquem e participem com a gente. Muito obrigado e até a próxima.